Gente, são 19h14, vamos dar início. Certamente as pessoas estão ainda entrando, porque as aulas deram início, né, Aparecida? Ai. Veja, minha gente, é um prazer imenso tê-los e tê-las aqui, mais uma noite neste grupo de estudo, qual nós estamos quase finalizando, estamos quase na nossa reta final, né? Mais esse encontro, mas já estamos, este é o encontro da saudade, porque já vamos ficar com gostinho de queremos mais, com gostinho a saudade, porque na próxima semana este encontro se encerra. E a gente vai já partindo para finalizá-lo com muita saudade, né? Muita saudade. Mesmo diante da saudade que nós sentimos de todos que aqui se fazem presente, de todos que passaram por aqui, estiveram conosco, mas cada dia nós recebemos uma notícia e ficamos tristes, né? E uma das pessoas que está participando conosco neste grupo perdeu mais um ente querido da sua família. Já são 5 na família. Então, eu preparei aqui um textozinho que diz muito disso, das nossas vidas, das vidas que já passaram de 100 mil, que nós estamos perdendo, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, de tantas pessoas que vão nos fazer falta, que estarão em nosso coração para sempre, né? Então, depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei, de verdade, pude compreender, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente. E comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão. E, com isso, errei muito menos vezes. Desisti de ficar vivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que a vida, a gente tem mais. É que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Mário Quintana, a vida, né? Quando li isso aqui hoje, aí me lembrei da minha amiga, que eu não conseguia falar com ela há mais de uma semana e bem preocupada, aí mandando várias mensagens, ela disse: Erivalda, que eu perdi mais uma pessoa da minha família. E assim como essa minha amiga, diversas pessoas nesse país, neste mundo, estão. Então, em solidariedade a todas essas pessoas que perderam as suas vidas, que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, de seus amigos, é que eu dedico
esse poema de Mário Quintana, né? Então, para iniciar o nosso trabalho, que é a última parte da nossa obra que nós escolhemos para ler, quando a gente diz que está fazendo o estudo dessa obra, aí todo mundo diz: a obra mal feita de Paulo Freire, a obra que não foi bem escrita, a obra que foi confusa, mas a obra também que nos faz refletir muito, né? Então, muitas vezes nós reprimimos as nossas emoções, especialmente aquelas negativas, porque achamos que quando temos emoções negativas, não podemos aprender com ela, crescer com ela, né? Então, é importante que a gente aprenda a não reprimir essas emoções, seja elas negativas ou sejam elas positivas. E identificar quais são, para a gente poder fazer a escolha certa, travar nossas batalhas, como aqui travamos no dia 30 de junho, para aqui estarmos hoje finalizando esse trabalho, né? Então, a gente travou essa batalha, porque escolher o que é fácil é muito bom. É fácil escolher aquilo que é bom, que não vai dar trabalho, que não vai consumir. Quantos de nós leu esse texto na hora do almoço, faltando alguns minutos, na hora de dormir? De diversas maneiras nós fizemos essas leituras, né? Então, qual foi a dor que me trouxe na minha vida? É importante eu saber sempre, né? Que nem tudo é tão fácil e que tem a dor que a gente vai precisar sentir. Então, é com grande alegria, né, que eu digo que a gente trava as nossas batalhas. E esta batalha nós estamos quase finalizando, né? E é com esse sentimento que hoje nós vamos dar início, né, ao nosso último capítulo, né, o nosso último estudo da obra, porque na semana que vem nós ainda teremos, e ninguém vai faltar, ninguém vai nos abandonar, estarão todos aqui conosco, todos fiéis conosco, né? Então, é com isso que a gente vai discutir, debater sobre aquele diálogo desafiador que foi essa leitura de hoje. Foi um diálogo muito desafiador, respostas que nos fazem refletir, que nós precisaríamos ler 3, 4 vezes, debatermos muitas vezes para a gente poder compreender, né? Que foi conscientização e libertação, uma conversa com Freire. Então, muito legal. E é com essas palavras que nós iniciamos hoje, e eu convido a nossa professora aí, que já arrumou todos os cabelos, que já se fez bonita, que já se alisou todinha, ela abriu a câmera para que a gente visse a senhora Maria Aparecida. Professora, assim a senhora me tira do foco, mulher, faça isso comigo, não. Quase que eu não falava com você se ajeitando. Pois é, professora, então, né? Mas é o seguinte, minha gente. Boa noite a todos e a todas. Eu me solidarizo bastante, viu, professora Erivalda, com os sentimentos, né, das pessoas que estão passando por esse momento de luto. É muito doloroso. Eu fico me questionando, me indagando, o que é pior? Se é a gente adoecer e de repente morrer, ou se é fenecer a cada dia e ser assistido pelas pessoas que também sofrem ao assistir e que elas se esbarram nos seus limites, na sua condição humana, e não pode fazer muita coisa por aquele que está fenecendo, né? E nós sabemos que tem pessoas que adoecem e que passam muito tempo dependendo tacitamente do cuidado do outro e dos outros, né? De modo geral. Então, eu me solidarizo com esse sentimento da sua amiga, né? Que também é nossa. E com estas palavras, eu acredito que esse livro que nós estamos trabalhando de Paulo Freire, ele é bastante
pertinente para compreendermos, sobretudo no momento atual, também que nós estamos vivenciando, né? E para fazer uma introdução a tudo que nós trabalhamos, conversamos, dialogamos nesta obra, eu gostaria de fazer a declamação de um poema que eu escrevi, está nesse livro, Saberes Rimados, né, que eu escrevi em 2016, e fala justamente sobre as lutas sociais. E Paulo Freire, num livro que nós estamos trabalhando, ele trata da dimensão da luta de classe, né? E nós precisamos compreender e sabermos a que classe nós pertencemos para que nós possamos lutar conscientemente pelos nossos direitos. Então, nesta perspectiva, eu inicio dizendo assim: lutas sociais. Tudo tem sua história, tem começo, meio e fim. Tem coisa boa e ruim. Há momento de glória registrado na memória que é preciso expressar, dizer aonde quer chegar, preparar o caminho para caminhar direitinho e o direito de buscar. Vem de longe essa história, desde a colonização, que vem a exploração, tem muito tempo de trajetória, mas temos isso na memória. O grupo de Portugal, composto por Marechal, muito ganancioso, deixou assim nosso povo muito tempo no curral. Os trabalhadores rurais começaram a lutar em 60, a temperatura esquenta, interesses desiguais, minou nos canaviais com muita exploração e grande dominação dos grupos capitalistas. O camponês fez a lista e criou a organização. Se discutia os direitos da categoria da gente, seja no frio ou no quente, preparando o sujeito que trabalhava no eito, muitas visitas em família. Lá no terço de Maria, catequizava o cristão. Para a sindicalização, era assim que se fazia. As ligas camponesas atraíram muita gente em uma luta diferente, enfrentando a nobreza. Em seguida veio a igreja, que ajudou na missão. Foi uma convocação para se tornar consciente e pegar experiência para a nossa organização. As conquistas da gente abalaram a nobreza, o grupo da realeza se armou de repente. Deu o bote da serpente, que foi o golpe militar. Seu intuito era acabar com a entidade e prender, fazer o povão sofrer e seu direito negar. O sindicalismo nasceu para lutar por liberdade e mudar a realidade. Muita gente padeceu, entrou na luta e morreu. Quem sente nossa dor, respeita o trabalhador, é defensor de verdade, só luta por liberdade quem se autolibertou. Só a boa organização, conhecendo a importância, entrando na militância, fazendo a reflexão, bom trabalho de formação que desperta o trabalhador sobre explorado e explorador. Interpretar a realidade, só luta por liberdade quem se autolibertou. Meus caros ouvintes, presta atenção, por favor. Aqui foi um retrato de muito que foi falado. A educação é um bocado do movimento assentado que, sendo acampado, está sempre em movimento, lutando lado a lado pelo trabalho abençoado. E aí, com essas palavras, né, das lutas sociais, nós compreendemos que Paulo Freire, desde o primeiro capítulo, onde ele dialoga sobre a importância do ato de estudar e que nos sugere a necessidade de penetrarmos na obra, né? Compreender o contexto sócio-histórico, inclusive da época, assim como ele vai desdobrando as temáticas e nos sugerindo as reflexões pertinentes do processo de alfabetização, no processo da militância dos assentados e dos acampados, onde também nós vamos refletir sobre a perspectiva pedagógica do Paulo Freire, que ele sugere que a gente faça jus
à realidade do sujeito, ao contexto sociohistórico, e que traga um universo vocabular, né, e que também trabalhe na perspectiva da pedagogia da problematização, contextualizando e refletindo criticamente para que haja esse processo de libertação. O nosso, aí, deste modo, eu adentro na perspectiva enunciativa do que nós dialogamos sobre o papel das igrejas, né, da América Latina, que Paulo Freire se ocupou em refletir sobre, e aí a gente vê o quanto que ele denuncia naquela época o papel da igreja, e o lindo de tudo isso é que nós obtivemos aqui dois, para mim particularmente falando, nós obtivemos dois depoimentos, né, que foram magníficos e que valeu a pena todo esse esforço que nós empreendemos desde do dia 30 de junho até o presente momento, né, que a gente precisa, de fato, manter-se resistente, lutando lado a lado pelo direito da gente tomar a consciência da classe social que nós pertencemos e qual é o nosso papel social sobretudo, o nosso protagonismo, né, que precisamos empreender em nossas causas, em nossas lutas, em nossos movimentos. Então, diante de tudo isso, eu registro aqui a minha satisfação, a minha alegria, o meu prazer de estar com vocês e com vocês, evidentemente, e que nós possamos hoje, né, nos ocupar dos últimos, que para mim, a entrevista com Paulo Freire nada mais é do que uma grande síntese de todo o livro. Né? Se nós formos compreender o capítulo de hoje, ele sugere uma retomada sucinta de todos os subtópicos que compõem o livro em sua totalidade, né? E Paulo Freire, nós já ouvimos algumas vezes falar da dimensão da repetição, mas eu volto a mencionar que, na realidade, o que Paulo Freire faz nesta obra nada mais é do que a penetração que ele nos sugere para fazermos, né? Para fazermos essa penetração na obra. Então, esse capítulo de hoje ele se ocupa disso, de retomar os pormenores de todos os enunciados que compõem a totalidade da obra, e depois eu farei aqui jus a algumas palavras, né, para compor a nossa árvore de derivação que suscita essa construção e essa reconstrução do conhecimento. Né? E nós precisamos nos ocupar da perspectiva freiriana, pensando no contexto atual do qual nós estamos vivendo. E não é nada fácil lutar a favor da vida enquanto muitas pessoas estão morrendo. Mas, enquanto há vida, há esperança, então que a gente possa alimentar a nossa esperança da melhor forma possível. É isso, professora Erivalda, com a senhora, a sua ilustre e digníssima palavra. E meu muito obrigada pela escuta ativa. Como dissemos anteriormente, nós estamos, essa finalização, ela nos remete a reler, né? Como já foi dito aí, tanto no chat, como é uma releitura daquilo que nós fizemos com tanto capricho, como eu disse, foi a batalha que nós travamos para que pudéssemos compreender um pouco mais em cada palavra, a compreensão do outro, a fala do outro, e isso nos foi fundamental, como também, às vezes, que nós precisamos ler e reler o mesmo parágrafo várias vezes para poder compreender, né? Quando se fala aí da repetição, mas o trocadilho de palavra muda todo o sentido do que se quer dizer, e a gente fica naquela confusão, foi isso, não foi? Mas, como já fazemos sempre, né? A gente caminha para o final, mas não deixando de ouvir
cada um, cada uma que aqui se faz presente. E na próxima, qual vai ser a proposta da próxima semana? Nós vamos montar a árvore na próxima semana, apresentar na próxima semana a árvore, não hoje, na próxima semana apresentaremos a nossa árvore, o que construímos, que será a nossa finalização. Vamos fazer aquela festa de encerramento, né? O nosso convidado Edgar, que nós o convidamos, ele é poeta, depois a Aparecida pode falar mais dele, só assim um pouquinho, porque nós vamos falar na próxima aula, que ele vem estar aqui conosco, e com certeza vai ser muito bom a gente finalizar Paulo Freire de uma maneira diferente, finalizar a Paulo Freire, não, finalizar esta obra que nós estamos lendo, né? E quem sabe já pensar em outros que nós temos muitas novidades para o mês de setembro e para o mês de outubro, mas vamos dizer na próxima aula, da próxima aula. E lembrando, para não esquecer, das cartas. Quem já escreveu a carta para o centro? Né? Quem foi que já escreveu? Olha aqui, olha, que coisa tão boa. Então, quem não escreveu, vai ser a tarefa de casa desta semana, escrever a carta para o centro e a gente apresentar na próxima semana, além da nossa árvore, né? E além do trabalho, nós teremos isso daí. Mas agora, quem deseja falar? Vamos abrir o microfone aí, se inscrever ou no chat ou por aqui, como sempre. Vamos lá começar? Professora, posso? Sim, claro. Então, professora mulher, veja, o Paulo Freire, ele é muito espirituoso, né? Eu, essa semana, estava assistindo o culto na TV, e aí o pastor estava falando das cartas vivas, e me lembrou muito. Também eu assisti uma palestra do professor Agostinho, falando das cartas temárias, que são cartas temáticas, onde elas assinalam um tempo histórico do qual nós estamos vivenciando. Então, é uma proposta muito pedagógica, né? E, ao mesmo tempo, muito sensível, porque o gênero textual da carta ele é movido pela emoção. E aí me faz relembrar, professora, quando eu, desde criança, muito pequena, eu me via quase que meio obrigada a escrever para os meus irmãos que estavam em São Paulo, né? E aí minha mãe, ela ditava a carta, né? Ditava o que ela queria dizer, e eu e minha irmã Graça Vieira, nós tínhamos como missão escrever, e muitas vezes faltava assunto, né, para minha mãe dizer, e a gente saía floreando, falando, usando a linguagem poética, né, usando as metáforas, e assim, o gênero textual da carta, ele é muito sugestivo e nos sugere expressar nossas emoções, nossas alegrias, nossos conhecimentos, nossos medos, enfim, tenho certeza que nós iremos, né? Nós podemos disponibilizar o e-mail do Centro Paulo Freire, que é o CP Freire 2020, né? @gmail.com, para que os nossos estudantes, que é o mesmo que recebem a comunicação do aviso do nosso encontro, para que nós, estudantes, possamos escrever a carta, uma página só, sabe, gente? 30 linhas, enfim, vocês ficam, né? Ficam e têm total autonomia e liberdade de escrever o tanto e o quanto que vocês, assim, quiserem expressar, né? Expressar desejos, expressar sugestões, críticas, enfim, nós estamos aqui abertos, né? E abertas para recebermos essas cartas, fazermos a leitura e, evidentemente, dar
a resposta. E isso eu me comprometo, porque toda carta tem que ter resposta, né? Então, há esse comprometimento nosso, certo? De dar essa devolutiva da carta, porque é um momento de feedback, de reciprocidade, de troca de conhecimento, né? Então, são com estas palavras que nós estamos aqui trabalhando e articulando. Se vocês também, eu tenho uma outra sugestão para realizar, que é justamente, se vocês assim quiserem fazer a árvore de vocês, certo? E tirar uma foto e expor aqui no momento que nós estivermos fazer uma apresentação, ou também enviar junto com a carta para que a gente faça um mural. Imagina, gente, um mural, um painel, né, para que a gente possa exibir no nosso encontro de encerramento, onde iremos fazer de um modo muito prazeroso, muito divertido, muito alegre e, sobretudo, poético, né? Porque Paulo Freire também, ele é poético. Paulo Freire tem uma linguagem riquíssima, né, que me lembra desde a perspectiva da religião católica, né, como a questão da temática das cartas. E Paulo, ele escreve muitas cartas às cidades, e assim, eu fiz essa associação, né? Eu posso estar equivocada, mas me lembrou bastante. Então, que a gente se mova, né? Que a gente se mova e que fique movidos por essa sugestão de Paulo Freire, e que a gente possa expressar tudo que a gente conseguiu aprender, assimilar, acomodar e, sobretudo, transformar em nós o nosso modo de ver, perceber, compreender, sentir e, sobretudo, agir na nossa cotidianidade e, sobretudo, com as pessoas que estão ao nosso derredor. É isso, professor Arivaldo. A gente, iniciando aí, sobre o livro mesmo, sobre a obra, o primeiro ou segundo parágrafo, ele pergunta a respeito das acusações que Paulo Freire sofreu e vinha sofrendo, né? Especificamente porque o contato com a América Latina ele teria deixado, né? E também sobre o idealismo e reformismo. Aí a gente vê a resposta interessante que Paulo Freire dá quando ele diz o seguinte, que ser professor de Harvard, isso era deixar a América Latina. Ser professor, estar fazendo um trabalho na Europa, isso era deixar a América Latina, ou era a oportunidade que ele estava tendo, que na cela onde ele vivia aqui no Brasil, de tão pouco espaço, quando houve a questão do início da ditadura, do golpe, ele não poderia viver aquilo. Mas a preocupação dele não era com essa questão de ter deixado a América Latina, porque, na verdade, ele não deixava a América Latina. A preocupação era com essa questão que as pessoas... A importância que a gente tem que dar às coisas na nossa vida. Por isso que eu falei das batalhas que nós vamos travar, o que nós teremos que selecionar quando nós estamos fazendo um estudo, quando nós queremos seguir uma carreira. O que realmente nos importa é importante. Era você galga e ir como ele foi, era abandonar? Não, só era um outro caminho traçado. Então, às vezes, nós traçamos um outro caminho, né? E as coisas que devemos realmente nos preocupar, como ele falou muito bem, que uma coisa que ele ia refletir era a respeito da consciência, porque a consciência que ele teve no início dos seus escritos não era a consciência que ele teria naquele momento, que a consciência seria bem diferente, porque ele tinha a consciência praticamente ingênua, e depois não. Então, e agora? Quem de nós
aqui vai me ajudar, vai completar a minha fala. Estou aguardando. Oi, boa noite. Eu sabia que era ele, que ele estava todos. olhando para mim. Tinha que ser ele. Não, eu estava escrevendo Estou justamente um texto. brincando. Eu vou até aproveitar rapidinho, pegar uma carona. Eu estou escrevendo um textinho aqui, vou botar no chat, recomendando que quem não viu ainda veja um filme chamado O Menino e o Mundo, que está disponível no Sesc. É um filme que retrata... por gentileza, Henrique. Eu vou escrever, vou botar o link lá no grupo, mas o nome do filme é O Menino e o Mundo. É um filme que tem a participação da Naná Vasconcelos, Barbatuques, o Emicida, né? Não tem uma palavra no filme. É uma animação que ele usa várias técnicas, mas basicamente o filme trata das relações de trabalho vista sob a perspectiva de um menino, que é muito pequenininho, inclusive. Então, assim, é lindo, né? Toda a odisseia que ele faz para ir em busca do pai dele. Depois eu vou postar o link para vocês, assim que terminar de... Mas só fechar o parênteses, né? Só para dizer que essa dica vai estar aí já já. O que eu mais acho que tem duas coisas, né? Indo para o texto agora mesmo, tem duas coisas que eu admiro muito no Freire, né? Que é ele o tempo inteiro se colocar como um ser em processo, né? Então, em todas as vezes que fazem as perguntas, né, para ele se coloca como um ser pensante, né? Como ele fala, cognoscente. Então, assim, ele é sujeito e é produto desse processo de construção do conhecimento, né? Essa autocrítica que ele faz às próprias produções dele, né? Eu hoje, quando estava terminando de ler o livro, eu falei, puxa, como eu queria ler as obras de Paulo Freire na ordem, para entender o amadurecimento dele como sujeito, sabe? Como criador, como é que a teoria dele foi sendo concebida, né? Aprofundada ao longo do tempo, né? Apesar dessa escrita, que para além dessa técnica de escrita que ele tem, espiralada, né? Que é de ir, voltar e vai aprofundando, e alarga e volta, aprofunda, né? Como o Sertor também tem na minha leitura, mas assim, perceber como é que a própria construção teórica dele é uma animação brasileira, assim. Já posto o link, eu tenho tudo aqui já prontinho, é só fechar o texto. Como ele vai... Como é que a própria concepção teórica dele foi aprimorando. Isso eu acho maravilhoso, eu acho lindo, né? Ele mesmo se critica, ele fala, pode me criticar, que eu também me critico, e estamos aí no mundo para isso, né? Eu acho isso muito legal, assim, né? No sentido de aprimorar, né? E nesses dois capítulos, dessas duas últimas partes que a gente leu, né? O que eu acho mais bacana é como ele reafirma, para além de tudo que ele reafirma, né? Como vocês falaram, é a síntese do livro, que eu gosto muito, que eu acho que é a gente, a universidade em especial, né? A gente, nós como atores da universidade, cada um nas suas funções, eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade pelo próprio processo de constituição da instituição de ensino superior, né? Que a gente ainda tem uma dificuldade na praxis, né? Ação, teoria, ação, né? A gente ainda, nos dias de hoje, o quanto que a gente, se não tomar muito cuidado, a gente separa, né? A teoria da prática fica na verborragia, né? Fica na elucubração teórica e desconecta do cotidiano, da sociedade que está no entorno, né? Então, seguindo bem essa linha do Paulo Freire, um pouco essa meia-culpa que eu faço também, assim, que eu fico... o quanto que a gente tem que estar o tempo inteiro se tensionando, se problematizando, né? Tipo, perdeu o pé do contato com a realidade, volta, vamos lá de novo, né? E eu acho esse princípio dele, da praxis, como ele desenvolve, né? Ação, reflexão, ação, eu acho fundamental para tudo na vida, né? Para estar o tempo inteiro se monitorando as ações e o que pode melhorar sempre, né? Acho que, no geral, é isso. Se lembrar de mais alguma coisa, depois eu volto, mas acho que isso, para mim, é o mais bonito. E, claro, né, para mim, a dimensão cultural da educação é sempre um grande destaque, né? Se a cultura, não no sentido arte, né? Cultura, que não tem nenhum momento ele está falando da cultura no sentido arte, né? Ele está falando da cultura no sentido antropológico, desse que fazer cotidiano, né? Na linguagem, nas lutas, na percepção do seu entorno, né? Eu acho que são os dois pontos, para mim, mais bonitos do livro, assim, da obra do Freire em como um todo, né? Então, Henrico, diante dessa riqueza toda, né, que você acaba de mencionar, nós podemos perceber o quanto que o próprio Paulo Freire ele é humilde, né? Ele expressa essa humildade em receber as
críticas, né? E se ocupe em refletir sobre elas. Então, é muito importante nós tomarmos consciência também de que nós não estamos prontos, de que nós não somos sabedores de tudo, que nós não somos donos das verdades absolutas e que tudo está em constância, em uma constante mudança, né? E aí a escrita do Paulo Freire, ela me remete a essa sua curiosidade, né, em ler as obras do Paulo Freire na sua ordem, para perceber esse amadurecimento. Essa sua curiosidade também é a minha, né, porque você vai encontrar pontos em comum, pontos bastante comuns, né, que são trabalhados nessas obras. Então, ele se ocupa de fazer a expansão, essa penetração, adentrando nas camadas dos enunciados, para fazer esse aprofundamento, para que, inclusive, ele corrobora para a nossa formação também, né? Então, diante disso, a gente percebe que essa obra em si, ela tem uma grande finalidade e que, dentre das finalidades, é justamente promover e prover a politização das massas populares que se fazia necessário, né, na década de 60, até que o golpe militar chegou e tirou Paulo Freire do lugar dele, mas não da sua arte do fazer, né? E para onde Paulo Freire foi, ele foi na sua inteireza, na sua totalidade, na sua existencialidade, na sua presença consciente, e não abriu mão, né? Não se acovardou dos seus princípios, das suas crenças, dos seus valores, da sua concepção de mundo, da sua concepção de sociedade, da sua visão crítica, né, da realidade que tangencia e que tangenciava todo aquele contexto na época, né? Então, assim, Paulo Freire, além de ser o nosso conterrâneo, né, de ter sido o nosso conterrâneo, ele é um grande mestre a ser seguido para que a gente possa, de fato, fazer com que haja a praxis, que é a essência da relação intrínseca do nosso discurso com a nossa prática, porque nós sabemos que muitas pessoas que vivenciam a teoria, né, digamos assim, do Paulo Freire, na essência da sua existência humana, de fato, elas não conseguem ser freirianas em sua autenticidade, né? Então, eu gostaria apenas de fazer esse adendo, já que você deixa aí para a gente pensar e refletir. Viu, Henrique? Alguém mais, gente, pode se posicionar, depois a gente vai adentrando nas camadas enunciativas, para a gente fazer essa releitura dessa nova compreensão, né, sobre o que está posto. Certo? Tá todo mundo quietinho hoje. Tá. Hoje parece que todo mundo trabalhou muito. Mas para não ficar somente eu e a Aparecida falando do livro, o Henrico, né? Vamos, quem deseja aí. Vamos provocar aqui quem está aqui, né? Ana Cláudia, Andréia, Aureni. Boa noite. Oh, tá vendo, Kátia? Muito bem, Kátia. Boa noite. Presente. Trazer um pouco da contribuição. Cheguei atrasada hoje, estava resolvendo problemas domésticos, né? Porque quarentena é isso. E, enfim, o texto, de fato, assim, é mais um texto, né, que nos convida a refletirmos, né, sobre essa herança, né, do pensamento de Freire. Mais além, né, desse aspecto, né, que Henrico trouxe, que foi bem relevante. Fiz até algumas anotações aqui, Henrico, obrigada. Tive sorte de chegar na sala exatamente no momento da sua fala. Mas outra coisa que também me chamou muita atenção é sobre a reflexão que ele fala sobre o Partido Revolucionário.
né, que ele nos convida a refletir, né, a refletirmos mais uma vez, né, sobre o papel da liderança, que a gente também pode refletir, né, sobre o papel do educador, e também sobre a concepção, né, dos partidos, né, políticos, revolucionários, né, porque para Freire nada é neutro, né, a educação não é neutra, a política não é neutra, a religião não é neutra, e a partir disso eu estava refletindo especialmente, né, sobre esse contexto político que a gente se encontra no momento, e essa carência que a gente tem, né, de pessoas com essa preocupação voltada, né, para o coletivo, né, para a conscientização das massas. A gente vê muito, que Freire até fala em outros textos também, sobre o populismo, né, que se não tomar cuidado, a diferença é muito tênue, né, em relação à pessoa que se utiliza das massas como um objeto e como parte dessa massa para trazer para a conscientização, para a luta e para conquistar outros espaços. E eu achei bem interessante sobre isso, porque no final das contas, assim, a gente percebe, né, que o poder político sempre ele pousa em mãos, né, em grupos historicamente tradicionais e etc. E quando a gente viu, né, teve a oportunidade de partidos, né, ocuparem o espaço, representando as grandes massas, não sei o que aconteceu exatamente e foi uma bagunça. E a gente precisa se reerguer novamente. Enfim, é só uma reflexão mesmo para, né, nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, e essa carência, essa necessidade, né, de um Freire presente, atual, para sempre nos lembrar que é importante a gente estar refletindo sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa praça, né, sobre a nossa contribuição que a gente está deixando aqui para a sociedade. Obrigada. Aí, até... Henrico. Não, era só para completar, assim, a fala da Kátia, né? Outra coisa que eu acho linda, que vai bem ao encontro do que ela está falando, que ele diz esse texto, eu acho importante a gente reafirmar, somente nesse momento de sofrimento, de luta que a gente está, né, no país como um todo, de perceber que esse nosso desejo de mudança, se a gente não... É o inédito viável, né? Se a gente não consegue dar conta nele na escala macro, né? O que eu consigo fazer agora no meu dia a dia com a pessoa que está aqui do meu lado, né? Então, novamente, o quanto que a gente educa, se autoeduca, educa os outros, educa com uns aos outros, a partir dos nossos comportamentos, das nossas posturas, das nossas ações, né? O que eu posso fazer aqui no meu quintal, né? É bem isso mesmo, né? Então, que ele vai falar da consciência ingênua, da consciência, né? Que ele estabelece a diferença lá no texto, né? Mas essa passagem eu também acho bem bonita, assim, de o que eu aqui agora posso fazer para fortalecer esse desejo de mudança que é coletivo, né? Acho que também é bem bonito isso. Você, quando se coloca, você saber como vencer os obstáculos, o inédito viável. Uhum. É você não pensar que você não é capaz de chegar. Não cair no pessimismo, né? Cair no pessimismo e você não é capaz. Você tem que ir de encontro à realidade, pensar na realidade, mas você não pode só cair na realidade. E quando Kátia coloca aí a questão que ela colocou do pensamento revolucionário, mas tem uma fala dele que ele diz muito assim, o revolucionário, mas eu tenho que ter cuidado para o meu revolucionário não ser somente, eu não vou transformar as pessoas no meu revolucionário. Uhum. Né? Então, isso é muito... como também, se eu vou pensar no reacionário, o que é que eu vou fazer com o outro nesse sentido? Então, eu tenho que começar a pensar que toda a minha ação, ela vai depender da minha ação-reflexão. Tudo que
todo o futuro, tudo vai depender da minha ação-reflexão, aquela que eu faço, esse jogo. Reflexão, ação, ação, reflexão, a praxis. Aparecida, minha querida, você queria falar? Prof, então, nesse sentido, né, Paulo Freire, a senhora traz a dimensão da ação, reflexão, ação, e aí Paulo Freire traz a especificidade da relação intrínseca entre o sujeito e o objeto, né? E essa consciência e também versus a realidade, que se está estabelecida, a dimensão do pensamento e do ser. E, por fim, a relação intrínseca entre a teoria e a prática. Então, essa relação do sujeito com o objeto é justamente isso, né, que às vezes a gente se ocupa nas nossas pesquisas de mestrado, de doutorado, de TCC, de monografia, né? Evidentemente, deve haver uma relação de não indiferença do sujeito com o objeto, né? Então, essa relação de não indiferença do sujeito com o objeto é que vai fazer com que o objeto que existe, né, que existe para si, a coisa em si, torne-se a coisa para si. Nós estamos agora vivenciando esse movimento da pandemia, né? Com a pandemia existe, evidentemente, para além da gente, mas como nós podemos nos ocupar dela para torná-la o nosso objeto, né? A coisa para nós, a coisa para si. E aí, professora Erivalda, são as ações que a gente vem realizando, como esta, por exemplo, que é fomentar a formação continuada através de cursos como este, onde possibilita as pessoas refletirem, estarem atuando nos seus coletivos, nos seus movimentos, nas suas bases, né? Pensando alternativas viáveis para adentrarmos no inédito viável, que é o que fazer, como fazer, para que fazer e por que fazer, para tentar amenizar todas essas adversidades que estamos vivenciando, né? Então, essa relação intrínseca do sujeito com o objeto faz com que a gente tome atitude crítica. E aí Paulo Freire diz que nós precisamos, né, ter atitude vigilante, ser um investigador crítico da realidade, certo? Então, diante desse contexto qual nós estamos vivendo, que aí eu já adentro na relação da consciência com a realidade, é como nós podemos operar, né, nos preocuparmos e nos ocuparmos dessa realidade que estamos vivenciando, consciente de que nós somos sujeitos do mundo e com o mundo e que poderemos fazer algo diferenciado, né? Termos uma atitude vigilante, sermos um investigador crítico diante do atual do qual nós estamos vivenciando. E a dimensão da relação do pensamento e do ser, nós vamos compreender perfeitamente que não há como dissociar, né? O ser humano, ele é um ser racional, ele é um ser pensante. Então, que tipos de pensamentos nós estamos alimentando e retroalimentando que convergem para as nossas atitudes, para as nossas ações, e, por fim, a relação intrínseca entre a teoria e a prática que nos suscita ser esse vigilante crítico, ativo, né? E também ser esse investigador, né? Se apropriar do contexto do qual está inserido, com tomada de decisões proativas, alternativas, para prover um inédito viável, que é a amenização, digamos assim, desse caos que está instalado no mundo. Consequentemente, não conseguiremos transformar, né, a todos ou toda a situação em si, mas, evidentemente, a gente
tiro, por exemplo, para ilustrar o que eu estou dizendo, é que essas pessoas que estão aqui agora, né, que caminharam conosco desde o mês de junho até o presente momento, evidentemente, elas estão transformadas. Alguma coisa lhes tocou e que lhes fizeram, né, essa coisa que tocou lhe fez permanecer até aqui conosco e, consequentemente, dar continuidade nos nossos projetos, acompanhar as ações do Centro Paulo Freire, estudos e pesquisas, né, fazer essas penetrações e aprofundamentos que o nosso mentor Paulo Freire nos suscita. É isso, professora. Ok, minha querida. Veja, quando você fala aí na questão do conhecimento, da investigação, né, da tomada de consciência, aí me faz lembrar uma parte onde ele diz: o mito da neutralidade para a investigação científica. Então, a gente precisa pensar que é necessário isto. Muitas vezes, essa neutralidade é necessária para as classes dominantes. Aí, aqui no chat, uma Giovana coloca, né, como essa questão dos grandes, do papel da... acho interessante como Paulo Freire conclui que o papel dos grandes religiosos é pacificar os dominantes. Ela coloca pacificar os dominantes, né? Dar-lhes um consolo, mas não uma resposta para o sofrimento. O conhecimento científico, as pesquisas, tudo isso, se nós não tivermos cuidado, para onde vai nos levar? A que interesses nós vamos atender? Quais são os interesses? Né? Então, ele nos coloca isso. A gente não pode ficar no papel da neutralidade, essa neutralidade científica. Quem gostaria de continuar? Então, continua pegando aqui, né? o gancho, Erivalda. Oi, Miriam, minha querida. Pegando um gancho aí no pensamento do que a menina colocou, a Giovana, né? A questão de Giovana Maiara, e você falou agora há pouco, trazendo esse pensamento que ela colocou aí para essa realidade que a gente está vivendo, e especificamente de ontem para hoje, eu me vi muito triste como cristã, entendesse? Porque, assim, essa questão dessa menina de 10 anos abalou muito, assim, essa questão da gente, porque a gente vê como as pessoas não têm empatia, não, nessa questão de neutralidade, é uma farsa, na verdade, né? Porque a gente, em vez de estar do lado de quem está sofrendo, né, que é a menina essa menina de 10 anos, né, que foi estuprada, que ela foi violentada, e a gente vê um monte de pessoas, né, inclusive pessoas também evangélicas no meio, misturadas ali, e a gente vê as pessoas sem querer que a menina tenha o direito de fazer o que a justiça incumbiu, né, na questão do aborto. Então, esse é um tema bastante polêmico, mas que a gente não pode ficar na neutralidade, não é? Nesse momento, a gente não pode ficar na neutralidade, a gente tem que ficar não do lado agora dos dominantes, mas do lado da pessoa que está oprimida. Quem é que está sofrendo a opressão? Não é? Então, as pessoas estão ainda sem essa dialética, sem essa consciência, né? Como você diz, como o Paulo Freire diz, que ninguém dá consciência a ninguém. Então, a gente precisa dialogar mais. Mas eu também me consolo, porque eu vi várias pessoas também, assim, até da minha igreja, colocando coisas favoráveis à menina. E isso, mais uma vez, eu me reporto à fala da semana passada. Isso me dá conforto, porque eu sei que tem outras pessoas que pensam igual a mim, entendeu? E é igual a vocês, assim. Então, não é questão que o Estado é laico, né? Então, a gente vê que nessa questão do que está acontecendo agora no Brasil, nessa questão autoritarismo, né, que a gente está vivendo, na verdade, nessa questão da intolerância, a gente vê o quê? Muitas pessoas, né, oprimidas, passando por esse processo, e outras pessoas que também são oprimidas, que estão também nesse papel de opressão também, porque essas pessoas que foram para a porta do hospital, eles também são oprimidos, mas eles não se vê nesse local, mas é claro, porque eles estão lá oprimindo, mas eles também são oprimidos. Era essa minha fala com relação a essa questão. E eu fico feliz
de ver também outras pessoas que pensam também, apesar de estar no mesmo local que eu, mas que pensa assim como eu, não está aqui no momento do estudo. Mas eu fiquei feliz pela fala de uma menina hoje que escreveu praticamente uma carta. Chega, eu me admirei, né? Eu disse, meu Deus, essa menina escreveu isso. Então a gente fica contente porque aquela questão, né, de a gente dialogar, do lugar de dialogar com o outro, a gente vai conseguindo outros para pensar como a gente, né, e pensar nesse papel de conscientização e também de transformação, de mudar o mundo, mas também de respeitar o outro, porque ninguém tem direito de entrar na intimidade das pessoas. E o que eu vi hoje foi uma barbárie, de ontem para hoje foi uma barbárie na frente do hospital, né? Então, eu queria colocar essa fala como um repúdio, realmente, do que aconteceu do Espírito Santo para cá, né? Mas foi aqui em Recife, mas o Espírito Santo foi pior, porque o Ministério Público ordenou e o hospital de lá, praticamente, eles se recusaram, entendeu? Pelo menos o do Recife, ele teve essa consciência e fez, né? No caso, o que a menina queria, que era a questão do aborto. Era essa a minha fala, minha contribuição. Sua fala, Miriam, nos remete a refletir, desde o início do nosso trabalho aqui, que tipo de consciência nós construímos. Acho que isso é muito importante, como cidadão, como cidadã, como profissional, como mãe, como pessoa, né? Que tipo de consciência é a consciência que a gente constrói? Aí tem uma parte que ele diz assim: o conhecimento não é algo dado e acabado, né? Mas sim uma ação transformadora dos seres humanos sobre o mundo. Quer dizer, se eu vou continuar com a consciência que eu não posso transformar o mundo, né? A minha ação ela não vai transformar o mundo em que eu vivo, então é difícil, né? E a gente compreende perfeitamente. Eu penso que todo mundo sofreu nesse momento, o que você coloca, e a gente fica sentido de ver que a gente vai sempre se deparar com pessoas que têm esse tipo de consciência, de pessoas que têm essas ações e que não vão refletir, que não vão ter a ação-reflexão, que só vão ter determinados tipos de ação. É muito forte, realmente. Quem mais quer contribuir agora, neste momento? Boa noite. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda, meu amor. Agradecida. Eu só queria falar uma coisa, assim, a respeito desses encontros, né? Assim, foram muito bons para mim, né? Apesar de eu não estar dentro do perfil do grupo, né? Porque as pessoas aqui estão falando muito sobre educação de jovens e adultos e tal, e a realidade que eu vivo hoje não é essa, né? Eu vivo uma realidade muito criança-adolescente, né? E muitas vezes, como eu já disse aqui em outras ocasiões, as crianças e adolescentes que a gente atende lá na Casa de Acolhimento são crianças que vêm de uma realidade de violação de direitos total, né? Que foi o que aconteceu com essa menina aí de 10 anos, né? A gente vive numa sociedade intolerante, né? A gente não tolera negros, a gente não tolera as pessoas de religião afro, né? A gente não tolera um monte de coisas, né? E a gente vive numa sociedade machista, né? E numa sociedade que não compreende a dimensão dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? E a gente tem aí um violador de direitos, né? Que em momento algum, né, dentro desse processo todo aí de criminalização da criança, né, que tem o direito garantido por lei de ter feito o aborto, né, ter sido criminalizado, né? Eu acho que agora ele foi preso, né? Que bom, tomara que apodreça na cadeia, né? Porque um monstro desse, o lugar dele não é na sociedade, né? E é isso, né? A gente está vivendo isso hoje porque a gente está numa sociedade machista, a gente está numa sociedade intolerante, a gente está numa sociedade preconceituosa, né? A gente vive isso, a gente é atravessado por isso o tempo inteiro. Então, não garantir o direito de uma criança de 10 anos que foi violada nos seus direitos por muito tempo, né? Não é
para mim, não é nenhuma novidade, né? Eu acho que o mais grave foi a divulgação, né? Que foi um crime que foi cometido por aquela tal Sarah Winter, que também é uma intolerante, que também é uma machista, que também é uma pessoa que, né, está fora dos, vamos dizer, dos padrões que a gente busca para a nossa sociedade, né? Que ela deve ser punida por isso, né? Porque o que ela fez foi uma coisa muito grave, né? Que a gente que trabalha com crianças e adolescentes em acolhimento, a gente sabe tudo que envolve a questão do sigilo, né? E do segredo de justiça. Enfim, é por isso que essa situação ocorreu, né? Mas voltando para a questão dos encontros, né? Os encontros, eles, para mim, foram muito importantes, né? Me fizeram refletir muitas coisas, né? Eu acho que o Paulo Freire, ele é um cara que ele é à frente do seu tempo, né? Ele traz consigo a questão da humildade, ele traz consigo a questão das reflexões que ele coloca, que são reflexões muito pertinentes. Então, assim, são coisas que mexem muito comigo, né? Eu sou, como eu já disse também aqui no grupo, eu sou freiriana, né? Mas eu conheci Paulo Freire na universidade através de uma matéria eletiva. Então, a universidade, ela também não te proporciona conhecer, né, um autor brasileiro, conhecer um pensamento pedagógico brasileiro, né, assim profundamente. Porque não existe, pelo menos na universidade que eu me formei na UFRJ, não tinha nenhuma matéria obrigatória de Paulo Freire. Né? E dentro dessas reflexões que eu andei fazendo, dentro desse processo do grupo, né, é muito complexo para mim, né, eu ainda não consegui encontrar esse caminho de como fazer, né, para ainda mais, porque eu já tento, né, implementar a metodologia do Paulo Freire lá no acolhimento, que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, porque a gente tem também educadores lá que são atravessados por tudo isso que eu já falei, né? Intolerância, machismo, racismo, todos os ismos da vida, né? E como fazer isso numa realidade criança-adolescente, né? Que é uma realidade muito difícil, né? A gente tem aí as escolas que não proporcionam nenhum tipo de representatividade para essas crianças, né? É uma relação muito difícil, porque você vê que uma criança que tem 14 anos, 12 anos, 13 anos, que está no 6º, 7º ano do ensino fundamental, não sabe escrever o próprio nome, né? E como transpor toda essa bagagem, né? Essa história que o Paulo Freire traz, toda essa questão da problematização, da conscientização, né, da transformação da realidade, de você se enxergar enquanto sujeito de direitos, um sujeito da sua própria história, né, uma vez que elas muitas vezes não conhecem a própria história da própria família, né, então assim eu fico realmente com muitas indagações a respeito disso, né, como que eu posso, né, enquanto pedagoga de uma casa de acolhimento que tem milhões de demandas, né, que não tem recursos humanos suficientes para trabalhar, que não tem recursos materiais também para se trabalhar, né? Porque a nossa situação lá na casa de acolhimento é uma situação bem, bem caótica, né? Vamos dizer assim. Como fazer, né, para que possa implantar a sementinha da metodologia do Paulo Freire, porque eu acho que é só isso que eu quero, né? Eu quero implantar a sementinha, eu tento o tempo inteiro fazer isso lá, né? Inclusive com os educadores que a gente tem lá, com as educadoras, que a maioria são mulheres, né? Agora que a gente está com o educador homem lá, como fazer, né? Para que essas pessoas que são atravessadas por todos esses ismos que a gente apresenta, que a gente tem na sociedade, enxergue aquela criança com mais empatia, com mais amorosidade, com mais humanidade, né? Eu não participei dos últimos 2 encontros porque eu estava super estressada, que eu tive estresses assim super, né? Fiquei afogada até depois da minha cabeça dentro dos problemas lá do acolhimento, então eu não tive estrutura psicológica para participar, mas assim, é isso, sabe? Eu acho que é plantar a semente freiriana dentro das práticas das pessoas, né? Porque dentro da realidade do acolhimento é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil. E aí eu fico mesmo nesse pensamento, né? Porque
parece que é fácil, eu sei que não é, mas trabalhar com adulto jovem é diferente de você trabalhar com criança, né? E quando você pega uma criança que vive numa realidade muito mais difícil do que a dita normal, vamos dizer assim, né? Aquela criança que é tratada, que é cuidada, que tem uma família, essa criança que não tem essa família não tem referência de nada, né? Muitas vezes não é socializada, não conhece regras, enfim, são muitos as problemáticas, né? Dentro desse processo aí. Então, assim, foi importante para mim participar do grupo por isso, né? De estar mesmo discutindo, mas eu ainda fico pensando muito na semente. Eu acho que, para mim, o Paulo Freire é uma semente que a gente deve plantar e regar, né? Na minha realidade, é uma coisa que é muito complexa de se fazer, mas que eu continuo ainda na luta tentando. Né? Vamos ver se algum dia eu conseguirei implantar a metodologia do Paulo Freire no acolhimento. Eu espero que eu consiga, pelo menos o período que eu passar lá, né? Porque eu não pretendo ficar muito tempo lá, não, porque acolhimento é adoecedor. Mas eu gostaria de agradecer a vocês, né? Agradecer a todos. Enfim, foi importante para mim participar. Olha, veja só, respostas nós não teríamos para lhe dar, assim, mas eu diria a você, a realidade da educação de jovens e adultos, durante 32 anos, eu trabalhei com educação de jovens e adultos. Primeiro como professora, depois como coordenação regional, tinha muitas turmas, muitos alunos, mais de 5.000 alunos, e nos últimos tempos, alguns anos, a realidade não é essa que você coloca, a realidade de adulto, de idoso, é uma realidade de adolescente, principalmente de correção de fluxo, que as pessoas colocam para que os estudantes mais jovens, muito mais jovens e adolescentes, passem a fazer parte ou do ensino noturno, quando se tem, ou quando não tem ensino noturno, que agora já se abre as turmas de educação de jovens e adultos durante o dia, já há escolas que têm, mas colocam praticamente turmas de adolescentes, com a função de corrigir fluxo. Isso é uma realidade. Com relação a plantar a semente, eu diria a você que quando nós passamos a dar voz aos nossos estudantes, a ouvir a realidade de cada um deles e a partilhar junto com ele, alguém colocou aí hoje, acho que foi Kátia, aprender com as massas, aprender com as falas deles, com os sofrimentos deles, e levar as nossas, e trocar esses saberes, a partir daí a gente já vai estar plantando a semente nesses pequenos. Eu digo muito, eu trabalhei mais com ensino médio, mais com adulto, mas aqui em casa, eu digo pela minha casa, eu acho que eu plantei Paulo Freire o tempo todo na minha neta Giovana, que olhe que agora quem sofre sou eu, viu? Porque, olhe, na hora que estava as pessoas na frente do hospital, que Miriam coloca aí, ela não deixou o celular, o tempo todo vem a ver vovó, vem a ver vovó, vem a ver vovó, que absurdo que eu não queria ter um filho desse jeito, que eu não queria, e ela só tem 15 anos. Quando eu não deixo ir a algum lugar, ela quer saber o porquê, e ela quer saber por que não, por que é que eu disse o não. Isso foi a semente plantada. É a semente que eu plantei, de viver nos fóruns, de debater, de estar nos grupos. Então, nós plantamos também nas nossas famílias, aqueles que convivem conosco, e plantamos. Claro que você não vai conseguir de imediato, e até com os nossos colegas, que é muito difícil, principalmente com os colegas de trabalho, quando eles têm uma metodologia. Eu não diria que você conseguisse implantar o método Paulo Freire, mas o pensamento, a filosofia, uma ideologia, o pensamento dele, a maneira de pensar de Freire. Né? O Edson quer, mas isso é assim, não sei se vou contribuir na sua fala. O Edson está inscrito depois Aparecida.
Edson Menezes pediu a fala aqui. Professora, está me ouvindo? Sim. Veja só, não sei se o que eu vou falar você vai contribuir muito, porque todo mundo já falou, né? E as palavras que eu tenho para falar realmente faz esse processo de ida e vinda do que Freire nos oferece, né? Eu vi no grupo que tinha uma pergunta relacionada a como tenho refletido sobre meus escritos e feitos. Foi isso que ficou da última vez? Para a gente pensar esse texto? Foi? Sim, sim. Sim. Então, né? E aí, a pergunta eu achei muito difícil, né? Porque quando a gente se coloca a pensar na prática, porque como o texto mesmo enfatiza, é muita prática, prática. Freire coloca que não é importante tanto a teoria, que a teoria a gente vai construir unido com a prática, né? Então, como tenho refletido sobre minhas teorias e minhas práticas, eu acredito que isso fica muito mais viável para aquele professor que está dentro da sala de aula, convivendo, seja na educação infantil, na fundamental, no médio, né, nos jovens e adultos, na sua realidade, né? Eu acredito que se ele fizer certas reflexões, ele vai conseguir chegar em determinados pontos que ele vai pensar no que ele está levando, no que ele está teorizando em sala e o que está sendo feito isso em prática, né? E aí eu peguei aqui, né? Eu encontrei eu vou ler um trechinho porque eu afirmo que eu senti dificuldade nisso diante até mesmo da situação que nós estamos vivenciando com essa doença, com essa pandemia e tudo mais, né? Porque cabe o quê? Cabe ao professor também levar a realidade, o contexto que a gente está vivenciando para a sala de aula e, por que não, fazer conexões com os conteúdos, né? E isso a gente sabe que não é um trabalho simples, um trabalho fácil, né? É algo que exige muita reflexão, muito pensar, planejar, né? Porque a gente sabe que é, o, o, a teoria, ou seja, né, os feitos da gente, a gente vai encontrar naquilo que a gente vê em sala de aula como problema, né? Então, as problematizações que a gente encontra é que a gente vai trabalhar para teorizá-las e colocá-las em prática, né? Eu vejo dessa forma. E aí, para responder essa pergunta, eu encontrei no Professor Assim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, né? De Paulo Freire. Eu vou ler aqui rapidinho um trecho de um parágrafo que eu achei muito conveniente para essa resposta, né? O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas. Então, veja, né? A nossa prática, problema aparece, vamos associá-lo, contextualizá-lo, fazer conexões com o conteúdo, né? E ver como isso pode ser colocado em prática, né? Para dar mais sentido para o aluno. E aí, eu até escrevi aqui algo referente, né, dessa minha conclusão do que eu achei nessa reportagem, né, de Freire, que Freire, sempre nos convida para um desafio constante em que não basta só consciência se não houver ação da praxe. Ele percorre todo o texto lembrando que o processo de conscientização só se concretiza realmente através da unidade dialética entre o sujeito e objeto. E aí a professora Aparecida, há pouco, estava falando da questão do objeto, enquanto
teoria, né, enquanto projeto que estamos pensando, enfim. E aí eu perguntei até no chat, professora, objeto, né? Porque eu li o texto e eu pensei assim, aí eu ia até perguntar a ela lá no chat, mas não perguntei. Mas eu coloco assim, o objeto também não pode ser visto como aquela classe dominada, né? Porque eu tive essa compreensão do texto também, né? Que o sujeito é a classe dominante e o objeto também é aquela classe dominada. E que não se pode haver rompimento da dialogicidade, né? Pois se ocorrer isso, o sujeito, que é o dominante, ele submete o objeto, que é a classe dominada, a uma cópia de sua consciência. Se não tem esse diálogo, né, entre a comunicação, que Freire enfatiza tanto no texto. Porque significa que o sujeito, classe dominante, ele vai estar fazendo o quê? Negando as subjetividades do objeto, que é a classe dominada. O que impossibilita o que Freire chama de inédito viável, que é o que ele espera que surja disso, né? Dessa dialogicidade, dessa comunicação. Então, para Freire, o mais importante não era a construção de teorias prontas para aplicá-las, mas a criação e adaptação delas dentro do círculo de culturas, com a troca de experiências. Pois o círculo de cultura encontrará caminhos para que suas experiências encontrem possibilidades de ações políticas na prática. Freire enfatiza a importância da prática-teoria, teoria-prática, para, juntas, construírem um referencial teórico que se transforma em teoria-reflexão, prática-ação. Ele nos lembra que, primeiro, a sociedade se transforma, para depois, assim, transformar a educação e esta transformar a sociedade. Era essa a minha contribuição, né? Porque eu achei interessante tudo que o pessoal falou, né? Porque são essas idas e voltas na leitura de Freire, né? Que nos faz pensar e repensar, né? Nas possibilidades de transformação, e a gente observa que não existe só a necessidade de teoria se não tiver prática daquilo. E Freire coloca isso, que a teoria pode ser surgida nos círculos de cultura, ou seja, junto com o povo, junto com a massa, como a Kátia falou, né? Porque se formando ali, né, no meio social, é que ela vai para a educação. E a educação transformará a sociedade. Mas primeiro vem a construção dessa consciência no povo, né, através do diálogo, da teoria, prática e ação. Obrigado, professora. Imagina isso. Aqui todos são importantes as falas, viu? É Aparecida, você fala, e depois é Maria Luísa. Eu serei breve para oportunizar mais tempo para os demais participantes, né? Mas assim, Edson, o que você colocou foi bastante pertinente, importantíssimo, né? E essa sua reflexão aí sobre a dimensão da relação intrínseca entre o sujeito e o objeto, eu acredito que nós, enquanto pesquisadores, né, nós precisamos ter este cuidado, porque isso respinga na dimensão da neutralidade. Então, nós temos que compreender também como é que se está se estabelecendo essa relação com o objeto, né? Então, foi muito esclarecedor a sua forma de refletir sobre essa ação. E, culminando com o que você abordou, Edson, eu gostaria de salientar que o próprio Paulo Freire, né, fazendo jus também, viu, Mônica, que você sabe perfeitamente que a nossa causa existe uma similitude muito pertinente, né, enorme, e que, logicamente, tanto eu quanto você, nós já estamos iniciando esse processo, nós sabemos que os frutos da educação é a longo e largo prazo,
né? Não podemos estabelecer que as mudanças elas ocorram da noite para o dia, infelizmente. Mas Paulo Freire, em meio a tudo isso, Paulo Freire enuncia que o educador também precisa ser educado, né? Então, vejam a complexidade do que Paulo Freire nos sugere enquanto sujeitos, né, cognoscentes que estabelecem suas reflexões, seus feitos, como o Edson trouxe à tona, a questão provocadora, né? Como é que nós temos tido, quais são as nossas atitudes e nossos feitos nos contextos onde nós estamos atuando, né? Como é que nós estamos refletindo sobre isso? E aí Paulo Freire, ele nos orienta que nós, enquanto educadores do processo de mudança que desejamos, nós precisamos também permanecer em informação. O educador também precisa ser educado, né? E essa educabilidade, ela se dá de diversas formas, de várias formas. Eu gostaria de mencionar, fazendo jus ao que o Henrique falou, né, sobre a dimensão do menino e o mundo, o filme, que os audiovisuais eles também promovem essa reflexão epistêmica acerca dos conteúdos que podem ser vivenciados. Hoje, na perspectiva da educação das aulas remotas, nós temos aí as imagens como grandes aliadas do processo imagético, né, da educabilidade do olhar e do processo da formação, para que a aula seja um pouco mais atrativa, né? Mas isso é um parênteses que eu abro e acabo de fechar para oportunizar os demais participantes participar. Pois não, pode ser, Maria Luísa, com você, minha querida. Então, o que eu tenho a falar tem até um pouco a ver com a sua fala mesmo, professora. Porque eu tenho visto muito... campanhas de saúde, financiamentos internacionais, um movimento que faz cada vez mais diversos. Tem que fechar o microfone. Acho que está vazando uma TV aí, um rádio, alguma coisa assim. Aí, assim, e até fazendo uma reflexão sobre a minha prática, né? O Paulo Freire ele sempre fala do professor, ele está se reinventando, estudando, e sempre pautando a sua prática, observando, reavaliando, avaliando, e em quase, ou então em todos, eu falo em quase porque eu não li todos os livros do Paulo Freire, mas eu acredito que em quase todos, ou em todos, ele fale sobre isso. E nós conversando, né, aqui no nosso encontro, me chamou a atenção e eu acabei analisando, inclusive, né, sempre parando para olhar minha prática, né, o quanto a gente precisa realmente fazer isso, mas eu vejo o quanto o Paulo Freire faz falta hoje em dia para discussões, quando eu vejo muitos professores apoiando pautas opressoras, né? O quanto faz falta essa reavaliação, essa avaliação, essa formação, buscar sempre o estudo, porque eu acredito realmente que é o estudo que abre, né, para outros horizontes, para outros pensamentos, para outras visões, e quanto isso hoje faz falta em alguns lugares. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro muitos professores apoiam muito as pautas opressoras, os governos opressores, discursos opressores, eles repetem, e isso me assusta, porque eu acho que quem deveria estar ali trazendo uma discussão, independente de ideologia, mas uma discussão libertadora, acaba trazendo um discurso reforçando a opressão. O quanto nós aqui no nosso encontro, o quanto a gente discutindo, quanto eu fico aliviada de saber que ainda temos professores que têm uma outra visão sobre a educação, que a educação deve continuar sendo libertadora sempre, e o quanto Paulo Freire é importante nesse processo. E eu quero aproveitar também, fiquei muito feliz com a fala da Miriam, eu não sei se ela viu no chat, eu me posicionei, eu fico muito feliz de ouvi-la,
porque é um alento para o coração da gente, né? Enquanto professores, enquanto seres humanos, né? De olhar para uma menina de 10 anos e ter essa sensibilidade, independente de religião, independente de crença, ter a sensibilidade de olhar e ver que é um caso tão chocante, né? E eu fico muito, muito assim, com o coração cheio de esperança, né? E o quanto é importante a gente estar aqui na discussão, porque eu acho que Paulo Freire é essencial, principalmente nesse momento. E aí também me lembrou uma aula que nós tivemos sobre o Paulo Freire ser repetitivo ou não ser repetitivo, e ele voltar várias vezes na mesma pauta. E eu, refletindo sobre isso agora no meio da nossa discussão da aula, eu acho que eu até entendo porque Paulo Freire sempre volta nas pautas. Porque sempre que nós paramos para ler um livro, até o mesmo livro, nós lemos de formas diferentes. Então, aquilo que de repente não fazia sentido antes, quando você vai lendo um outro livro, ou numa outra vez o mesmo livro, já faz um outro sentido. Então, acho que é por aí, trazendo a discussões de vários ângulos, para que nós tenhamos uma visão mais ampla do que ele quer dizer. Né? Eu acho, e é isso. A minha contribuição é essa. Acho que esse exemplo que a Maria Luísa trouxe é exatamente do que ele está falando no texto, né? O Paulo Freire, que assim a teoria em si não garante a conscientização, né? Assim como a prática em si não garante a conscientização, né? Por isso que ele fala tanto da dialogia prática-teoria, né? Estar no mundo e estar com o mundo, né? Esse acho que é um exemplo concreto, né? Você ter a formação acadêmica, ser docente, não quer dizer que você vai ser libertador. Você pode estar reproduzindo aquele padrão de neutralidade tecnocrata e sem estar nem percebendo disso, que é o que ele vai chamar da consciência ingênua, né? Pelo menos é isso que eu entendo do livro. Acho que esse exemplo que você deu dos professores é perfeito, né? Mais um questionamento, né, para a gente pensar. Miriam. Eu assisti um dia desse uma live, eu não sei se vocês do centro assistiram, né? Não me lembro agora o nome dos palestrantes, eu acho que era algumas pessoas ligadas à USP. E um dos espécies, doutores, né, no caso, nessa área de educação, ele colocava assim: onde está Paulo Freire nas escolas? Eu achei bem interessante isso, sabe? Eu até salvei essa live para eu assistir depois, mais tarde, porque é muito interessante a gente. Quando a menina estava colocando assim, como colocar Paulo Freire em prática, né? A gente tem que começar a internalizar, tem que começar pela gente, né? A gente tem que internalizar essa questão dessas questões que estão acontecendo, e não somente essa questão da leitura, a leitura ela é importante, né? E eu sempre, quando eu estou começando a ensinar UPE, por exemplo, algumas cadeiras que eu pago do mestrado, a gente diz assim, a gente vê que muitos alunos, como vocês colocaram, muitos professores, alunos, infelizmente, votaram em Bolsonaro, e a gente ficava muito triste ao ver isso, né? Muitas pessoas lutando por uma pessoa que oprimia a educação. E qual foi a pauta dele? Nenhuma, né? Porque a gente vê hoje que ele não teve nenhuma pauta. Foi tanto que ele não foi para nenhum debate. E aí teve a questão da facada, tudo, mas ele não foi para nenhum debate, porque se ele tivesse ido para os debates, iria aparecer muito mais. Estou dizendo que o povo também do Brasil é tão inocente, porque também Bolsonaro é um pouco a cara do povo brasileiro, sabe? Eu também acho que, desculpe a sinceridade, mas eu acho que uma parte da população é um pouquinho essa cara de Bolsonaro. Esse povo que votou nele pode até estar se arrependendo agora. Graças a Deus que estejam se arrependendo, entendeu? E eu tento, dentro da minha prática e do meu diálogo, tento trazer essas pessoas para o lado, para esse lado de pensar a prática, né? Pensar a teoria, de se colocar no lugar do outro, não é? É assim, não vou dizer a vocês que eu sou totalmente marxista, porque eu também não leio muito sobre o marxismo. Eu leio algumas coisas, entendeu? Até porque na universidade eu estudei na UPE, mas naquele tempo não se estudava muito sobre essa questão.
E eu fiz pedagogia depois, mesmo assim, não estudou muito sobre esses teóricos. Eu estou estudando agora. Na verdade, eu estou estudando mais. Paulo Freire eu estudei bastante, porque a gente teve um curso aqui de iniciação ao pensamento Paulo Freire, aqui no interior, em Vicência. Então, teve um curso de 6 meses de estudo. Então, aqui veio Tedesco, veio Paulo Rosas, veio João Francisco. Então, veio muita gente na época, eu não lembro o nome de todo mundo, não. Mas veio muita gente do Centro Paulo Freire, né, que Agostinho Rosa também veio. Então, eles vinham dar o curso aqui para nós. Então, a gente estudou bastante, todo mundo, a prefeitura comprou o livro para a gente estudar, a gente estudou tudo. Então, muitos professores nossos colocaram isso na prática, mas também tem muitos que não colocaram isso na prática, não fizeram pouco caso do curso, entendeu? Então, essa questão que ele colocou, precisa da teoria e da prática. Eu não posso ter só a teoria, eu tenho que ter as duas coisas, não é? Então, pensando nesse lado, a gente não pode ter só a teoria para a consciência. Mesmo se você estudar Paulo Freire, você precisa também colocar também as suas teses, as suas teorias também em prática. Porque se a gente não colocar em prática, nada vai para frente, não vai adiantar de nada. Né? Então, a gente precisa da teoria e da prática, né? Para sermos um pouquinho do Paulo Freire. Né? A gente não vai ser Paulo Freire, mas a gente vai ser um pouquinho. Se a gente chegar um pouquinho de nada a ser Paulo Freire, já é alguma coisa para a gente, tá certo? Vamos reinventar e recriar Paulo Freire, né? É assim que nós vamos. Isso aí. Tem alguém inscrito? Não há mais ninguém inscrito. Até quem deseja ainda fazer uso de fala. A professora Olindina, professora, está inscrita. Tá, me perdi. Vai, Olindina. Boa noite. Querida. Satisfação em tê-la por aqui conosco mais uma vez. E eu também, ouvindo os colegas, anotando as observações pertinentes. Eu queria destacar aqui uma fala que me trouxe memórias, né? Quando Paulo Freire destaca que nós, educadores, devemos romper com o mito da incapacidade natural das classes populares. Os colegas aí colocaram aí sobre a questão do nosso papel enquanto educador, aí eu remeto a uma outra frase que ele coloca no texto, em que ele diz que a história não é senão a atividade do homem que persegue seus objetivos. E aí, esse homem, eu trago a reflexão para nós, educadores, né? Que objetivos nós, professores, perseguimos? Quais são os nossos objetivos? E tratando dessa questão do mito da incapacidade natural das classes populares, eu trago a questão da escuta, né? No sentido de que, quando eu iniciei, porque eu já vou me aposentar, já tenho praticamente 30 anos, Deus quiser, já logo eu estou dando entrada para a minha aposentadoria, mas quando eu entrei no Estado, eu fui logo trabalhar com EJA, e em seguida com professores de 5ª a 8ª série, ou com alunos de 5ª a 8ª série. E eu me lembro que eu, com 20 e poucos anos, cheguei recém-concursada, e a minha pedagoga, a gestora, os colegas diziam assim: olha, não adianta você se empolgar muito, porque esses alunos da noite de 5ª a 8ª série, eles são coitadinhos. Foi esse o termo que todos falavam, né? Coitadinhos. E eu ficava assim, pensando, coitadinhos, por que eles são coitadinhos? E aí eu ia investigar,
E as respostas eram as mais variadas, eram coitadinhos porque eram alunos da noite, que trabalhavam de dia, eram coitadinhos porque eles tinham limitações que impediam a sua aprendizagem, eram coitadinhos porque, no máximo, eles iriam alcançar, talvez, o término, terminar o ensino fundamental, talvez o ensino médio, que a maioria das mulheres estavam ali para ensinar seus filhos que estudavam na escola de dia. Então, não adiantava você se empolgar, querer fazer um trabalho, porque eles eram coitadinhos, dignos de pena. E aí eu fiquei indignada, porque eu aprendi que nenhum ser humano é digno de pena. E, por outro lado, eu também comecei a escutar os alunos. E eles diziam, professor, nós somos discriminados. E eu dizia, por que vocês são discriminados? Porque nada é feito conosco. Como? Aí eles falavam, de manhã tem festas, festa junina, comemora-se Dia das Mães, Dia dos Pais, se faz projeto de danças artísticas, artes, e nós, nada. Por quê, professora? E aí, nessa escuta, e eu acho que, assim, que a primeira coisa que nós temos que fazer é escutar, né, os alunos, porque eles são sujeitos, eles têm o que dizer para nós. E eu perguntei, o que vocês querem? O que vocês gostariam que a escola fizesse com vocês? E eles disseram que uma das primeiras coisas era comemorar a festa junina. Porque tinha festa junina e eles não participavam. E eu fui na direção e disse, vamos fazer festa junina. Ela disse, você fica responsável por isso do seu filho. E eu passei a vida toda lá, praticamente 10 anos, sendo responsável pela festa junina à noite. E comecei a fazer atividades artísticas, porque era uma reivindicação deles, dos alunos da 8ª série. Nós queremos projetos, e começamos a fazer teatro, dança, artes, e a única coisa que eu perguntei, vocês vão fazer? Vocês querem? Vocês se comprometem comigo? Queremos. E começamos a fazer atividades. Então, com todas as nossas limitações de uma escola pública da noite. Né? Então, eu vejo que, assim, isso não muda muito, não. Porque anos depois você vai para uma escola do município e os professores continuam achando que o aluno da escola pública é um aluno que não aprende, é um aluno que nunca vai ser alguém na vida, é um aluno que nunca vai entrar para uma faculdade, é um aluno que nunca vai ser nada, que não tem ambição, que não tem vontade, que é incapaz de aprender. E como é que isso muda? Muda a partir do olhar do professor. Se eu percebo que o meu aluno não é nada disso, que ele é um ser humano, que ele não é digno de pena, que ele é capaz de se aprender, né? Que ele é capaz de voar, ele é capaz de ir longe. Eu me lembro que, naquela época, ensinava-se francês nas escolas, e eu era de história e francês. E ele dizia, professora, para que francês? Eu mal falo português. E eu disse, meu amigo, eu não nasci sabendo francês, eu aprendi. Se eu pude, você pode. E a minha felicidade foi anos depois, numa seleção para uma faculdade, para as faculdades feitas pela prefeitura, que aqui é o Bolsa Universidade, eu encontro esse aluno. Eu reconheci, mas não falei nada. Ele disse, a senhora se lembra de mim? Eu disse, não. Aí ele falou, mas eu me lembro da senhora. Uma vez a senhora me disse que se a senhora podia estudar e aprender francês, eu também podia. Então, hoje eu estou fazendo faculdade, professora, porque eu casei, eu tive filho, mas nunca desisti do meu sonho. Mas agora eu estou fazendo a faculdade de psicologia.
Então, tudo, né, que eu posso dizer para a Mônica, como começar? Primeiro com a escuta, o que eles querem, e a partir da realidade deles. Então, é o que nós temos, é isso, então vamos começar a fazer. Né? Nem que seja uma coisa que eu só tenha, que é lápis e papel. Né? E começar a fazer, e perceber que aquele é um sujeito que tem direitos, que é um cidadão, que pode sim mudar a realidade dele, basta um empurrão. Demais, eu quero só agradecer. Eu amei participar desse grupo, porque os outros estudos que eu fiz foi sempre sozinha, eu e o computador, e aqui, pelo menos, a gente tem a oportunidade de dialogar e de conhecer outras realidades. Então, um abraço e um beijo para todo mundo. Muito obrigada por sua contribuição, Olindine, por você colocar aqui a sua experiência vivida, né? Que a sua experiência vivida é a experiência de muitas pessoas, de desacreditar no sujeito, de pensar que ele não tem potencial e que ele não pode, né? E ele pode. Quando nós acreditamos e damos a oportunidade, e, acima de tudo, partimos, enquanto educadores e educadoras, para conhecer essa realidade. Porque, sem o conhecimento da realidade, a gente vai ficar somente na teoria. Com o conhecimento da realidade, nós vamos usar a teoria e a prática. Nós vamos mudar a nossa prática, porque conhecemos a realidade. Então, é o que nós vamos chamar da ação-reflexão da praxis, aí, né? Mas que pena, minha gente, estamos chegando ao final mesmo, né? Já são exatamente 20 horas e 56 minutos, já no final, mais desse ciclo, e lembrando que não acabou o curso, não. Na próxima semana. Mas gostaria muito, de, antes de terminar, de fazer um convite a vocês, um convite bastante importante. A gente vai estar na próxima quinta-feira, sei que todos não têm muito tempo, né? Tem as suas ocupações, mas nós vamos estar, o Centro Paulo Freire estará com um trabalho que vai ser Círculos de Cultura, Vivência Significativa no Mundo, e vai ser um trabalho bem legal. Tanto é que, mesmo a gente dentro desse quadrado, que é o nosso computador, o nosso celular, mas cada um pode já levar trazer aí para pertinho o seu lápis, o seu hidrocor, o seu lápis de cera, a sua folha de papel, para a gente poder reinventar dentro do quadrado esse círculo de cultura, né? Então, estaremos aí na próxima quinta-feira, às 19 horas. Vai ser pelo Meet e vamos transmitir pelo YouTube também. Vamos tentar transmitir, mas vai ter o link do Meet, né? Porque é para a gente poder interagir bem legal. Então, fica o convite já aí. Sabemos das grandes dificuldades que estamos tendo com tanto trabalho, tanta coisa para se fazer, mas vai ser uma atividade bem legal que nós vamos fazer quinta-feira, e a gente conta também com a presença de vocês. E a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, um grupo de estudo, para quem quiser olhar, né? Aparecida, você deseja falar mais alguma coisa? Eu penso que ela deu uma saidinha em algum lugar. Então, gente, é isso, as câmeras fechadas nos suscitam para isso, para ir ao banheiro, para ir fazer alguma coisa, né? Então, veja só, a gente realmente agradece por estar aí, por vocês estarem conosco, mais uma vez, mais um momento conosco aqui, né? Tantas falas interessantíssimas que nos levam a fazer grandes reflexões, né, de tudo que nós estudamos e que ainda vamos
estar juntos. Então, eu só tenho a agradecer a presença de hoje, as falas que vocês participaram aqui, as contribuições de vocês, as leituras sinceras, porque a gente sabe que foram feitas, porque ficaria difícil, né, da gente debater, e dar um grande beijão para vocês, ó, uma noite maravilhosa, que vocês possam ter uma noite bem boa aí, né? Aí está a frequência para vocês assinarem, né, a frequência de hoje. Ô, Ricardo, por favor, abre o calendário aí do Meet e pega o link e posta aqui para o pessoal, o link já do encontro de quinta-feira. Se você puder fazer isso, eu agradeço bastante, porque já está lá no calendário já o meeting, no calendário do meeting. Quem está registrado o e-mail, ele está dizendo aqui que vai enviar para todo mundo, também. Então, gente, é isso aí, obrigada mesmo, tá? Um beijo bem grande para vocês, e até quinta, quem estiver conosco, se não, até terça-feira. Não esqueçam das cartas, que eu estou ansiosíssima para ver essas cartas de vocês. Né? Qual foi a nossa produção? Aí, fiquem com Deus. E aí, prof? Tá. Eu estou aqui, mulher. Veja, é o seguinte, eu me comprometo, né, em dar esse feedback às cartas que a gente receber. Evidentemente, vocês não estão nem estarão obrigados a enviarem a carta para nós, mas saibam que desde já, né, estamos na expectativa de ler essas cartas, de saber as sugestões, as críticas, as emoções, enfim, tudo que vocês têm para nos dizer desse momento. E, logicamente, esse nosso momento aqui já é sinônimo de saudade, né? Mas eu sugiro e, ao mesmo tempo, solicito que a gente se mantenha conectado para que a gente possa fazer o acompanhamento desse trabalho e fazer esse trabalho assim, dessa forma diferenciada. Fiquei muito lisonjeada com o depoimento da professora Maria Olindina, né, onde ela destaca o diferencial desse grupo de estudo. Que bom, professora, que a senhora se sentiu acolhida, se sentiu pertencente e que gostou, né, e se fez presente na sua autenticidade, assim como todos nós que estamos aqui adquirindo todo esse conhecimento. Boa noite e fiquem, né, tenham uma excelente semana, tudo de bom, até quinta-feira, né, teremos uma live aí muito interessantíssima, viu, que vai abordar a professora Olindina também os círculos de cultura, e o Edson, né? O Edson fez aí uma sistemática bacana sobre os círculos de cultura, então fiquem conosco, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, um abraço muito carinhoso e afetuoso, e o meu boa noite e o meu obrigada.